Eu quero agora chamar para cá para uma entrevista muito legal, uma pessoa que tem feito a diferença no mundo, cuidando e ajudando crianças antes mesmo delas nascerem. É a nossa querida Vera. Vem para cá, Vera! Vera, seja bem-vinda ao programa. Muito obrigada, prazer é meu, pastor. Estou muito feliz de te receber, principalmente que Deus te levantou para trabalhar com uma das áreas que mais me emociona no mundo, que são crianças. Que bom! Eu acho, de verdade, que abaixo do próprio Deus, a coisa mais linda na criação é uma criança. Eu vejo 100 adultos, eu vejo uma criança, eu fico desesperada, vontade de pegar, de carregar. Eu tenho 2 filhos. É bom demais. É bom demais, é tudo de lindo. E por isso a gente entende a raiva de Satanás das crianças. Você vê Jesus, como que o diabo tentou matar Jesus tão novinho, através de Herodes. Então, a raiva que a gente vê ali nos primeiros capítulos de Mateus é a raiva que a gente vê que o diabo tem das crianças no mundo inteiro. Porque uma criança que vem ao mundo com dignidade, cresce, ela vai se tornar uma bênção nas mãos do Senhor, não vai? Vai fazer a diferença nessa nação. E Deus te levou. Como é que foi esse desejo por crianças? Conta pra gente lá o início do trabalho, como que foi a questão do anjo. O que o Senhor colocou no seu coração há anos atrás? Na verdade, eu vim para Belo Horizonte por causa do serviço do meu marido. E eu não queria ficar em Belo Horizonte. Não queria de jeito nenhum, não tinha família, não tinha amigos, não tinha nada aqui, né? E aí o Senhor começou a me fazer ver. Então eu comecei a enxergar. Bebê jogado na lagoa, bebê jogado no riacho. Teve um caso de lixeiro, que o lixeiro levantou a máquina do caminhão assim e veio o bracinho pendurado do bebê. E o lixeiro chorava, que ele não conseguiu salvar o bebê. Então assim, aquilo começou a me sensibilizar com a causa do outro e não a minha. Porque eu queria voltar por causa de família e tudo mais. Mas o Senhor começou a me fazer enxergar com a alma, para onde vai a alma dessas mulheres que estavam abortando aqueles bebês? Meu Deus, isso foi a sua interrogação? Foi muito grave, foi muito sério. O Senhor me venceu, depois de muitas batalhas, Ele me venceu. Eu acho que é isso aí que Estevão fala assim, de resistir o Espírito Santo. Muitos conseguem resistir e vencem o Espírito Santo. Mas outros, o Espírito Santo é que vence a vontade deles. Glória a Deus por isso, porque Glória a Deus, que Ele nos vença sempre. Amém. Não é verdade? Amém. E consegue colocar a vontade dele em nós. Sim. E aí você saiu da indignação para a ação. Sim, aí eu comecei a mandar os e-mails para o pessoal nos Estados Unidos, porque lá nos Estados Unidos tem mais de 3.000 centros de apoio a grávidas. Então, tem gente demais, eles têm um know-how muito bom, né? Eles entendem disso. E aí, eu comecei a mandar para quem eu sabia que podia ajudar, de alguma forma. E minha irmã... Você começou assim, na internet, mandando e-mails? Mas a minha irmã mora em Chicago, ela já tinha aberto um núcleo a favor da vida aqui em São Paulo em 2000. Olha, como que Deus faz o link, né? Faz o link. Então, eu comecei a mandar para ela, para os centros lá, e aí forçava o inglês, né? Mas conseguimos, e glória a Deus, ela veio ao Brasil 4 vezes, teve reunião com o pastor Márcio, e aí conseguimos abrir um núcleo. E aí me convidaram para estar dirigindo o núcleo. E aí eu fui, mas assim, bem resistente ainda, sabe? Só que aí, pastor, as histórias, como começaram a chegar mulheres, e as histórias dessas mulheres, assim, começaram a me comover demais, sabe? O Espírito Santo foi falando ao meu coração que às vezes a gente tem tanto. E você vê quem não tem nada. Assim, elas querem abortar, mas não é só que eu quero abortar, não. Elas têm uma história por trás. Não é um simples desejo de não ter uma criança, é todo um abuso e uma pobreza muitas vezes. Sim, e aí entrava toda a questão, a gente precisava de ensinar elas, além da palavra de Deus, a gente precisava do aconselhamento psicológico, aconselhamento espiritual. Elas não vivem de vento, né? A maioria tem necessidades financeiras gritantes. Então é um apoio para o ser humano como um todo, não é só espiritual. Como um todo, a gente encaminha para os pré-natal no Hospital das Clínicas, a gente tem as cestas básicas, as igrejas nos Estados Unidos fazem chá de bebê, como se a mãe estivesse presente e manda tudo pra gente. É mesmo? É uma gracinha. Que lindo mesmo. Chegam caixas assim, desse tamanho. Muita coisa. A gente faz cestas de enxoval, entrega para elas. Então aquilo ali
faz com que elas comecem a ver o bebê como um presente realmente. E não como um peso. Não como um peso. Agora me conta, é verdade que vocês chegaram assim a ter uma média de 100 crianças salvas do aborto por ano, mais ou menos? Por ano. Aproximadamente 100 crianças salvas por ano. Meu Senhor, 100 crianças? É. Eu fico emocionado, porque assim, 100 crianças é uma criança salva a cada 3 dias e meio. É mais ou menos isso. Tinha semana que vinha várias, né? E aí elas têm um acompanhamento por vários meses. Elas não são só os 9 meses, porque normalmente ela descobre a gravidez com o 3º, 4º mês, que é quando ela decide abortar. Só que aí a gente ensina elas, mostra um vídeo de como é feito o aborto. Nós temos um vídeo arrancando partinha por partinha. Eles arrancam o pezinho, depois o tronco na cabeça, eles têm uma tesoura que aperta e arranca a cabeça. Então, a gente choca elas, para elas verem mesmo como que é a realidade. Não é um monte de célula, é um ser humano igual a ela. E aí nós mostramos como que é feito o aborto e nós explicamos a ela que ela já é mãe. Então, agora ela tem que decidir se ela quer ser mãe de um bebê vivo ou de um bebê morto. É muito fácil para quem já nasceu ser a favor do aborto. É muito fácil. Muito fácil. Muito tranquilo, já saiu da barriga, não corre mais risco. Sim, e o pior de tudo, pastor, é que a maioria dos parceiros que vão juntos são eles que querem que elas abortem. E muitas vezes o que está por trás de tudo não é nem a vontade de não ter criança, é a questão financeira. Não é isso mesmo? É o que mais gritante. E durante anos, então, você trabalhou com a Anja aqui, e aí o Senhor te levou, então, para algo maior, que é exatamente esse trabalho até já de prevenção antes da mãe querer abortar. É o cuidado já da mulher mais em si do que propriamente da criança no Brasil. For Life, não é isso mesmo? Fala um pouquinho o Brasil For Life é uma instituição com sede nos Estados Unidos, mas nós abrimos aqui em Belo Horizonte, o Núcleo Nacional aqui em Belo Horizonte, e nós ensinamos as igrejas que querem abrir um núcleo, como que elas podem abrir, nós capacitamos a diretoria, nós ensinamos os voluntários, vamos até a igreja, nós treinamos os voluntários. Jesus. Nós temos também o trabalho de palestras em escolas, que nós vamos com pessoas como a Ana Ruth, falando para eles, através de dinâmicas bem divertidas, nós falamos a palavra de Deus sem falar que nós estamos falando na Bíblia, entendeu? E aí a gente mostra pessoas que vivem essa vida abstinente também, e elas mesmas que dão as palestras. Então a gente consegue mudar muito a mente das crianças. Então a gente ensina todo esse trabalho para as igrejas que querem abrir um núcleo a favor da vida na sua estado, na sua cidade, porque o que acontece é que existe 1 milhão de abortos por ano no Brasil. No Brasil? Só no Brasil. No mundo são 42 milhões de abortos por ano. Então você vê, aqui a gente consegue salvar 100 em Belo Horizonte, mas é muito pouco diante da realidade do nosso país. 1 milhão. É muito pouco. Então a gente conseguiu enxergar, o Espírito Santo levou-nos a enxergar a necessidade de levar essa visão capacitar as igrejas para as outras igrejas, porque a gente não tem como a gente suprir a necessidade do Brasil inteiro, mas cada um no seu ponto, na sua cidade pode fazer. Nós temos isso na Igreja Lagoinha, mas a gente quer agora então dar as ferramentas para todo mundo fazer isso por todo o país. Não exatamente, é um ministério interdenominacional. Na verdade, nós vamos para a igreja que quer abrir o núcleo. O que é isso que você trouxe para mim? Eu trouxe aqui. Ó. Esse aqui é um bebê, do primeiro ao último. Deixa eu pôr aqui assim, para o pessoal. Será que consegue pegar aqui? No ventre materno de 7 semanas, o segundo de 8. 8 semanas. 9 e 10. Esse é o tamanho mesmo? É o tamanho exato, ele tem a mesma textura, o mesmo peso, e esse aqui, eu vou te deixar de presente. Esse aqui é a mesma textura, pode apertar pra você ver, tá vendo? Ele é tão molinho quanto um no ventre materno. Isso aqui é quanto? 3 meses, 3 meses. Ele tá todo formadinho. Todo formado. E a gente mostra isso pra elas, porque elas precisam de ver quem tá dentro delas. Meu Deus do céu, Touch of Life. É o primeiro trimestre da criança. É um ser humano. É um ser humano. Será que Deus trata isso aqui como? É um conjunto de células? Nunca. Nunca. É uma vida. De forma alguma. A palavra de Deus fala que ele já pensou nesse aqui, menorzinho, antes mesmo da nossa fundação da Terra. O Senhor já pensou em cada um de nós. Ele tem um propósito pré-definido para cada um de nós. Meu Deus. E Ele tem um propósito para cada um desses bebês que estão sendo abortados, pastor. Um dia, cada um de nós vamos dar contas a Deus. Vamos. Então, o nosso trabalho é conseguir levar a vida ao máximo de pessoas possíveis. Porque a gente não leva só a vida do bebê, leva a vida de Cristo. Leva a vida de Cristo. Tantas vidas são transformadas através desse trabalho, porque aí a mulher é resgatada. Ela muda em casa,
Ela muda, ela vira uma moça, uma esposa, uma mulher segundo o coração de Deus. E aí o marido quer saber como é que foi essa transformação. Aí esse marido também vai querer ir para a igreja para aprender. Vai puxando. E aí a mãe dela quer saber. Aí o filho vai junto. Então a família é resgatada através de um bebê. De um bebê. Você vai falar para mim agora aqui devagar os contatos, porque eu preciso que todas as igrejas e representantes de todas as igrejas que estão nos assistindo entrem em contato depressa com o Brasil for Life para poder receber o seminário, a capacitação e em qualquer lugar, você pode estar em qualquer lugar do Brasil ou do mundo, você vai chamar a Vera, a equipe da Vera aí na sua igreja, porque a proposta é simplesmente irrecusável. Já imaginou a sua igreja chegar no final do ano e falar assim, estamos aqui no culto hoje de virada do ano, com 56 mães que iriam abortar e não... Meu Deus do céu, olha, eu posso te falar, eu não posso nem falar muito isso. Porque depois que a gente vira pai, a gente fica muito emotivo e eu fico imaginando, assim, o coração de Deus. Então fala os seus contatos, por favor. vera.ribeiro@yahoo.com.br, telefones 31 4141 6510, 31 9482 6082. E nosso Face, Brasil com Z, numeral 4, Life de Vida. Aí entra no nosso Face porque a gente coloca tudo que está acontecendo no Brasil e no mundo. O que está acontecendo em relação ao aborto no Brasil e no mundo. É muito interessante que as pessoas ficam ligadas e aí as pessoas querem ajudar e querem mover. Existem núcleos a favor da vida que estão precisando de voluntários lá em Birité, lá em Betim, aqui em Venda Nova. Então são núcleos que ainda estão começando e eles estão precisando de socorro. João Pessoa, Angra dos Reis, ou seja, Niterói. Não é só para as igrejas. O indivíduo que está assistindo, ele pode contribuir e ajudar muito. Coloca de novo para mim, produção. Deixa aí até o final do programa aí o contato da Vera, que eu preciso que esse pessoal entre em contato, porque o aborto tem que acabar nessa nação e os políticos, para se reeleger, se falar de aborto, nós não vamos votar em você. Você está me escutando? Você pode ser quem você for. Por isso que quando o Obama foi agora se reeleger, falou do aborto, ele pode ser o cara mais carismático, não tem meu voto. Você falou de aborto comigo, você pode ter Bíblia debaixo do braço, o que for, você está errado. Aborto é assassinato. Não cometa um aborto. Quem sabe esse programa é só para tirar esse pensamento da sua cabeça. Eu quero então que a Vera me responda agora a pergunta mais difícil. Vera, nunca é tarde para quê? Nunca é tarde para salvar vidas. Nunca é tarde para salvar vidas. Nunca é tarde para aceitar o chamado do Senhor para salvar as vidas, sabe? Às vezes nunca é cedo para salvar. Nunca é cedo para salvar. Tão novinhos, mas já precisam ser salvos pela graça de Deus. É verdade. Que esse programa tenha te inspirado muito, porque através do Brasil for Life, de todo esse trabalho tão lindo, nós temos certeza que um monte de loucos por Jesus ainda vão nascer para atormentar Satanás e trazer glória para o nome do Senhor. Deus te abençoe, querida. Amém. Obrigado pelo presente.